maker é o cara que é curioso e não fica só na curiosidade, ele pega e vai testar. Eu descubro a ferramenta para fazer o que eu quero fazer e vou lá e testo. Pode não dar certo, né? Assim, a gente está cansado de ver experiência maker de sucesso, mas tem milhões de experiências makers que não foram para frente por um motivo ou por outro. Mas o bacana é a pessoa se sentir curiosa e com energia suficiente de ir pesquisar sobre aquele assunto. Da própria base do pensamento científico moderno se baseou justamente nessa experiência prática. E o que ocorreu com o passar do tempo é que começou a haver uma cisão, uma separação entre o pensar e o fazer. Então existe um autor, né, muito conhecido, muito difundido entre os adeptos aí, aqueles que pesquisam fabricação digital, que é o Branko Kolarevich, né, que fala da possibilidade de ressurgimento, né, dos master builders, ou seja, daqueles construtores renascentistas, né, que tinham o domínio completo do processo, né, desde a concepção, projeto até a execução. Bom, o Mirante foi criado em 2015. Eu e o Carlos, nós trabalhamos com computação, com programação. A gente trabalhou 15 anos no mercado corporativo, né, com programação. E em 2015, em 2014, a gente começou a ver o surgimento desse movimento maker aqui em São Paulo, mas muito no começo. E o que existia aqui era muito voltado para design e arquitetura. Aí também a gente foi nos outros laboratórios que existia um Hacker Club, né, o Garou aqui, aí então eram muito distantes, né? Ou era um laboratório voltado para arquitetura ou era muito código. Então a gente quis abrir algo no meio desse caminho, assim, focado nesse movimento maker, né? Então algo mais voltado para tecnologia e arte. O que mais brilhou os nossos olhos na cultura maker foi a possibilidade de ver as coisas surgindo. A gente trabalhou com software, principalmente quem trabalha com software está ali na frente do computador, quando você desliga o computador acabou a tua criação, né? E eu acho que o movimento maker ele traz um pouco disso, assim, de tangibilizar mais as coisas, num sentido mais prático, né? E num outro sentido, acho que mais filosófico até, a gente sente hoje uma capacidade de realização de projetos, de coisas que estão mais alinhadas ao que a gente acredita como filosofia de vida, né, Gui? Um outro ponto também que nos fez entrar nesse mercado e até o fim são o acesso a essas máquinas, né, que antes era só quem tinha acesso a essas máquinas era apenas a indústria, né, a grande indústria, e hoje está tudo mudando, né? Tem essas máquinas estão reduzindo o tamanho e estão ficando cada vez mais acessíveis, cada vez mais baratas, e por meio dessas máquinas, o que é incrível é que você pode fazer qualquer coisa, né? Eu diria assim que, de uma forma geral, todos os laboratórios eles são muito mais do que simplesmente uma coleção de máquinas ali, não é? As máquinas é uma parte do processo, mas não é a parte fundamental. A parte fundamental, na verdade, são as pessoas, não é? E nesse ponto, assim, tem Fab Labs que são criados às vezes sem nenhuma máquina. Então é uma questão quase assim, sabe, de atitude, de predisposição, né, e de curiosidade
para buscar, vamos dizer, proximidade com essas novas tecnologias. A fábrica não vai te parar para fazer uma cadeira. Um lugar desse, um makerspace, vai parar. Você faz a cadeira, experimenta, senta, funcionou, legal. Agora eu posso ir para uma indústria grande ou posso continuar fazendo o que eu estava. Construir a comunidade maker é importante porque você tem a troca de experiências, né? Eu sei fazer uma caixa de madeira e eu queria botar uma lâmpada dentro, mas eu não entendo nada de botar a lâmpada dentro. Então, numa comunidade você encontra alguém que sabe essa parte de como ligar a lâmpada elétrica. Então, essa troca de informação da comunidade acontece meio por simpatia, assim. As pessoas dentro da comunidade gostam de trocar informação, ensinar e compartilhar o conhecimento. A comunidade maker é importante por isso, porque a gente tem um monte de gente disposta a trocar informação, assim, de modo mais amigável, assim. Então, muitas vezes a pessoa troca o conhecimento dela por prazer. Não tem mais essa coisa do professor e aluno, né? Acho que isso que também é uma das coisas que a gente prega, que acho que esse movimento maker também prega, e que a gente discute muito isso com relação à educação, né? Nós temos filhos e a gente vê que a escola da educação infantil até a universidade parou no tempo, né? Então tudo isso precisa ser modificado, o jeito que você ensina, o jeito que você aprende. Então a gente percebe que quando a gente faz oficinas também não é só aquela relação professor-aluno, a gente também aprende, é uma troca de conhecimento. Acho que isso que é o mais satisfatório. Esse movimento todo ele é o do fazer, né? De colocar as coisas em prática. Então, às vezes a gente começa pela prática para depois falar a teoria por trás daquilo. E aí faz um sentido tremendo, independente da faixa etária da pessoa que está ali lidando com aquilo, porque primeiro ela está vendo uma aplicação real, né, daquele conceito. Então, por exemplo, no caso do drone, a gente pode falar de vetor, que é um conceito super abstrato de força da física, mas mostrar que, olha, o drone é todo baseado em resultante de força, para ir para frente e para trás. Mas uma coisa é eu mostrar na lousa, sabe, toda essa história do vetor, e aí falar, ok, tem uma seta que indica para um lado aquilo é resultante, e morrer. Outra coisa é falar assim, olha, na hora que você conseguir uma resultante para cima, o drone voa. Se a resultante for para a direita, ele vai para a direita. E aí sempre tem esse sentimento de realização e da coisa sendo ensinada de forma lúdica e agradável, sem o peso daquela carga toda, sem sentido aparentemente. Invertendo a polaridade, né, invertendo os fios que saem da base das pilhas aqui no motor, você consegue fazer o motorzinho girar para trás. Então, esse aqui é um modelo mais simples, que é só para o carrinho andar para frente. O educar não é adestrar, ou seja, não se trata de você simplesmente pegar, adestrar né, os jovens, adolescentes, né, e até os idosos, né, que vão ao Fab Lab ensinando ele como fazer alguma coisa e ele simplesmente replicar. Não, mas eu acho que vai além disso daí. É, na verdade, a possibilidade de pensar e refletir a respeito dos problemas seus, da comunidade onde você vive e como interferir, como, vamos dizer, sair dessa postura, às vezes, passiva, né, para uma atitude propositiva, sabe? Como que eu posso alterar essa realidade? Sim, o investimento desses espaços ele é muito importante, espaços como o Mirante ou como os Fab Labs livres, porque a gente vê na prática o potencial que esses espaços têm de contribuir, de dar retorno para o investimento. Então, a gente circula muito nos Fab Labs livres, por exemplo, são ambientes públicos de graça e as pessoas podem efetivamente utilizar aquilo e a gente vê coisas incríveis saindo de lá. Então, a sensação que eu tenho é que existe um potencial muito grande, principalmente do brasileiro,
de poder criativo, e esses espaços são um canal para que isso aconteça, são ferramentas, infraestrutura para permitir que as pessoas coloquem em prática essas ideias e efetivamente contribuir para a sociedade, para a sua casa, para o seu bem-estar. Os norte-americanos, eles usam muito a palavra empowerment, não é? O empoderamento. E eu acho que pode ser, não é? Vamos dizer, uma palavra adequada para definir, vamos dizer, o objetivo, não é? Dos laboratórios de fabricação digital, dos Fab Labs, em termos de transformação da vida das pessoas, né? Então, o empowerment, o empoderamento. Eu, sinceramente, eu prefiro uma outra palavra, que é emancipação. Ele é digital. Às vezes eu caí desse drone, ela tem também, mas eu não sabia que dava para conectar ele.